Gente, graças a Deus, vamos ficar de pé? Ficar todo mundo de pé. Vocês estão cansados, né? Misericórdia. Sorria, sorria, sorria que você fica melhor. Raquel, fazendo aniversário. Sorria, Raquel, pelo menos. Agora você vai cumprimentar, abraçar pelo menos umas 20 pessoas aí perto de você. Em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus te abençoe grandemente. Um cheiro. Glória a Deus. Gente, estamos quase acabando o livro de Juízes. Olha que eu pensei, teve uma hora que eu mesmo pensei que vocês não iam aguentar. Mas chegando ao fim quase. É interessante, e vamos abrir Juízes 17. É interessante o livro de Juízes numa perspectiva. Porque Sansão, que foi o último juiz que nós estudamos semana passada, ele é o último juiz narrado. E a partir de agora, nesses capítulos finais, o livro de Juízes, ele traz uma perspectiva da vida sem Deus. Porque é uma marca que é dita nesse texto, que o povo vivia da sua própria maneira. E esse é um dos grandes erros nossos, buscarmos felicidade da nossa maneira. Juízes 17, eu vou orar antes da gente ler. Vai falar sobre isso. Feche seus olhos. Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui diante de Ti, porque Tu estás entre nós, prestando culto. Te peço que pela Tua misericórdia abra o meu entendimento, o entendimento dos meus irmãos, para compreendermos a Tua vontade para as nossas vidas. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Havia um homem chamado Mica na região montanhosa de Efraim. Vamos acompanhando comigo o texto, gente. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram roubadas, pelas quais me fizeste ouvir maldições, estão comigo. Fui eu que as peguei. Em outras palavras, ele disse: calma, fui eu que roubei, mas estão aqui. Então ela disse: que o Senhor te abençoe, meu filho. Parece louco, porque se fosse a minha mãe, batia em mim. Ela não, só que bom, só precisava no dinheiro. Que o Senhor te abençoe, meu filho. E disse aí, segue o versículo. E ela restituiu, e ele a restituiu as 1.100 moedas de prata. Mas ela disse: dedico solenemente, quase que, digamos assim, num culto, minha prata ao Senhor, mas pasme. Sabe que tem muita gente que não desse jeito, mas de outra forma faz a mesma coisa. Para que meu filho faça uma imagem esculpida de um ídolo de metal. Por isso, Senhor, eu te devolvo a prata. Ela disse que devolvia tudo. Mas segue um versículo. Quando ele restituiu as moedas à sua mãe, ele restituiu 1.100. Ela toma 200 moedas, ou seja, sobram 900. De prata e dá um ourives. E fez delas uma imagem esculpida e um ídolo de metal que ficaram na casa de Mica. Sabe por quê? Segue o versículo. Esse Mica tinha um santuário em casa. Era crente à sua moda. Servia a Deus, ia para a ver, mas tinha a sua moda. Sabe que às vezes a gente tem alguns santuáriozinhos em casa, né? Não tem uma imagenzinha, mas a gente tem algumas coisas lá em casa que ninguém vê, mas está lá.
E ele fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família. E ainda, pasme, ele consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Deixa eu lembrar você. Consagração de sacerdote não era o que podia fazer. Deus instituiu a forma. Mas ele, eu quero desse jeito. Crente ao meu modo, vou servir do meu jeito. Em outras palavras, eu quero um pastor para mim, é do meu jeito. Se não tiver bom, é meu filho, eu disciplino. Segue o versículo. Naquela época, esse é o texto básico. Não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. Pode parar aí. Sabe, queridos, autonomia. Esse é o grande desejo de todo ser humano. Nós desejamos independência. Nós desejamos ter o controle. Nós desejamos ditar os rumos da nossa própria vida. Não se engane. Foi esse desejo, inclusive, ser igual a Deus, que levou Adão e Eva a pecarem, a se rebelarem. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? O nosso maior desejo também é a nossa maior debilidade e fragilidade. Porque no fundo, sem Deus, nós não conseguimos nada. Não conseguimos ser felizes. Afinal, ele disse, sem Ele nós nada podemos fazer. Buscamos felicidade, mas sem Ele só encontramos vazio. Buscamos sentido da vida, mas longe dele só nos iludimos. Mas apesar de tudo isso, nós sempre estamos buscando o autogoverno. E acabamos nos iludindo nessa busca de fazer o que é certo sobre a nossa perspectiva. Eu sei o que fazer, eu sei o que é bom para mim, não preciso ouvir ninguém. E pasme, não preciso sequer, muitas vezes, apesar de estarmos na igreja, ouvir a Deus. E eu aprendo algumas lições desse texto, que eu gostaria dessa ilusão da autonomia, de pensar hoje. E a primeira delas é que não se iluda. Tudo que começa errado, termina mal. Nós temos a ilusão de que conseguimos dar um jeito. De que conseguimos, no meio da história, consertar. Eu não me recordo do sociólogo, mas tinha um sociólogo que diz uma frase fatalista. Se a coisa tem 1% de chance de dar errado, ela vai dar errado. Não duvide. Tudo que começa errado, com jeitinho, termina mal. Sabe, o início da história diz o Mica roubando a sua mãe. E nós muitas vezes agimos assim, agimos errado. E quando nós olhamos para o texto, volta para o início, nem parece que ele se arrependeu por arrepender-se, parece que ele teve medo pelas maldições que ouviu a sua mãe dizer. Nós muitas vezes estamos assim, agindo errado. Apesar de estarmos na igreja, apesar de sermos crentes, agimos errado. Queremos a bênção de Deus, mas namoramos errado, fazemos as coisas erradas, estamos no culto, mas vivemos uma vida longe de Deus, querendo que Deus nos abençoe. Vai dar certo? Não vai. A Bíblia diz que Deus não se deixa zombar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente precisa compreender, há um texto de Provérbios, capítulo 12, verso 20, na NTHL, eu acho fantástico. Aqueles que planejam mal, Provérbios 12, 20, na NTHL. Provérbios 12, 20. Aqueles que planejam mal, acabam mal. Não há como você começar a vida fazendo coisas erradas e terminar bem. Muita gente, às vezes, quer até continuar na igreja, vivendo uma vida de aparência, mas acha que pode enganar a Deus. Por isso, entenda que para viver, colher o certo, eu e você precisamos agir corretamente. É interessante que o texto vai falar sobre isso, e eu queria abrir um ponto importante. A começar de casa, nós precisamos agir corretamente. Eu vou dizer um versículo que parece fora do contexto, mas tem a ver com o texto.
Provérbios 28, 24, na NVT. Provérbios 28, verso 24. Coloca aí o texto, por favor. Quem acha que não é pecado roubar de seu pai, que rouba de seu pai e de sua mãe, diz: que mal há nisso? Não é melhor que o assassino. A gente precisa entender isso. Que a começar de casa, a gente tem que agir correto. Não adianta agir errado e querer o favor de Deus. Nós acabamos perdendo mais do que dinheiro. Nós acabamos perdendo o favor, a honra, a dignidade. Por isso, haja correto e não retenha o que não é seu. É irônico o texto. O texto é extremamente irônico, porque ele começa a falar de que a mãe de Mica, ela amaldiçoa quem a rouba, mas no fundo ela também está roubando quem não é dela. É fácil dizer, pastor Timothy Keller, ele tem uma frase que é fantástica. Ele diz: é fácil dizer que nós consagramos a Deus a nossa vida, mas só entregarmos o domingo, como se isso fosse suficiente. Nós muitas vezes estamos agindo como a mãe de Mica. Prometemos obedecer, prometemos nos consagrar, prometemos levar Deus a sério, mas temos uma obediência parcial. E aprenda na Bíblia que toda obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Tem muita gente que prometeu consagrar a vida a Deus, prometeu consagrar recursos a Deus, prometeu consagrar talentos a Deus, mas quando chega na hora de pôr em prática, age apenas de forma parcial. Tem gente que prometeu servir a Deus, mas só entrega 2 horas por semana. Tem gente que prometeu a Deus que se Ele o honrasse, abrisse portas, faria tal coisa, mas só faz parcial. Tem gente que acha que Deus não enxerga e não percebe que está trazendo a si mesmo maldição. Entenda uma coisa, eu e você não podemos enganar a Deus. Nós não podemos manipular a Deus. Nós não podemos fazer de Deus alguém que não percebe. E nós muitas vezes estamos agindo, tentando enganar, como tentaram Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, verso 4. Quando eles chegam e vendem e prometem dar, mas tentam enganar. Se você prometeu, cumpra a Deus seu voto. Se você prometeu se consagrar, seja fiel. Se você prometeu a Deus ser fiel no dízimo, seja fiel. Não tente manipular a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui que já há um tempo eu queria falar aqui no culto da juventude. Vou falar hoje. Deus não precisa do nosso dinheiro. Eu e você que precisamos aprender a honrá-lo. Às vezes, graças a Deus isso não mais, mas lá atrás, eu já comentei isso com os meninos, eu ficava meio agoniado quando ia vir se pedir dízimo e oferta aqui. Como se a igreja estivesse precisando de dinheiro para manter as contas abertas. A gente já conversou sobre isso. Nós é que precisamos entender que dízimo e oferta, principalmente dízimo, oferta só se for prometida, é uma questão de princípio, de cumprimento. Nós devemos ser dizimistas por uma questão bíblica. A gente não pode escolher o que a gente cumpre ou não. E aprenda uma coisa, sobre dízimo, você não pode manipular. Eu quero dar meu dízimo, me permita dizer que é o que vem à mente. Eu sirvo na mídia, eu quero dar meu dízimo para a mídia. Não, eu vou comprar equipamento. Não. Dízimo a gente entrega. Oferta, a gente faz como generosidade. A gente tem que aprender a não reter o que não é nosso. Eu me lembro de Provérbios capítulo 11, verso 24. Quando a palavra vai dizer, o que distribui com generosidade enriquece. Mas aquele que retém o que é justo, ou seja, que não é dele,
ser-lhe-á por pura perda. Nós precisamos compreender que se nós prometemos, nós devemos cumprir. Diz outro texto da palavra que se você e eu fizermos um voto, nós devemos pensar muito bem antes de fazer um voto, porque nós estamos na terra e Deus nos céus, diz a palavra. Mas se você fizer um voto, não tarde em cumprir. Não fique dizendo, eu me enganei. Não, se você prometeu, cumpra. Porque Deus não gosta de pessoas, de comportamento de pessoas que prometem e depois se arrependem. Por isso, não retenha o que não é seu e aprenda. Não use o que Deus lhe deu de forma errada. Talvez um dos maiores ensinamentos desse texto seja isso. Que eles pegam fruto, tudo que nós temos veio da mão do Senhor. E usam o que Deus havia lhe dado para constituir algo que afrontava a Deus. Quando nós usamos o que Deus nos deu apenas para o nosso prazer, contrário à vontade dEle, por mais que nós venhamos a nos iludir durante um tempo, nós acabamos perdendo. Sabe, o texto vai falar que eles pegam dinheiro e fazem um ídolo. E durante um tempo até parece estar certo. Durante um tempo até atrai a atenção das pessoas para ali. Mas no futuro eles perdem tudo. A história vai falar que lá na frente, a tribo de Dan vem até a região onde Mica estava com sua família e rouba todos os ídolos, todo o colete, tudo que eles haviam feito lhe é tirado. E ele fica sem nada, ele até pergunta, o que é que me sobrou? Nada. Assim é na vida da gente. Se nós continuarmos usando o que Deus nos deu, os talentos, os dons, o dinheiro, de forma errada, nós acabamos perdendo. Por um tempo, parecerá que nós teremos acertado. Porque o diabo é especialista. O diabo nos engana. O diabo vai dando, o diabo vai permitindo, o diabo vai abrindo portas. Lembre-se, o diabo não quer você pobre. O diabo lhe quer longe de Deus. O diabo não quer você sozinho. O diabo lhe quer longe de Deus. Para lhe manter longe de Deus, ele é capaz de lhe dar riquezas. Está lembrado de Jesus? Jesus, para que esperar tanto? Tudo é meu. Eis aqui. Qual é o reino que o Senhor quer? Tudo é teu. O diabo não quer ninguém pobre. O diabo quer a gente longe de Deus. Então, se você e eu usarmos aquilo que Deus nos deu contra os princípios dele, durante um tempo parecerá que deu certo. Mas logo, logo será pura perda. Nós acabamos perdendo pessoas, nós acabamos perdendo a paz, nós acabamos perdendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, use o que Deus tem lhe dado de uma forma que ele seja honrado. Não basta fazer como fez a mãe de Mica, consagrar com palavras. Não basta consagrar o meu curso ao Senhor. Senhor, muito obrigado porque eu me formei em Direito. Eu vou falar em Direito porque é o que eu me formei primeiro. Eu prometo, Senhor, agora trabalhar para Ti e Te honrar. E no dia a dia, não levar Deus a sério. Não adianta se formar em odontologia, em medicina, em administração, consagrar a Deus, mas no fundo só usar para o nosso próprio interesse. Eu ouvi uma palavra de um amigo meu, o pastor Heber Aleixo, que eu achei fantástica. Ele disse assim, eu parei de orar para que eu parei de dizer aos meus filhos, vão para a escola para vocês serem alguém na vida. Sabe o que é que ele disse? Vão para a escola para vocês serem aquilo que Deus quer que vocês sejam e ali vocês glorifiquem a Deus. Nós precisamos entender na vida isso, que tudo que nós temos deve ser consagrado a Deus, separado para a santificação, de modo que Ele seja glorificado em tudo. A grande pergunta para mim e para você, Deus é glorificado pela forma como você administra o seu dinheiro? Deus é glorificado pela forma como você exerce a sua profissão, o que você faz, o resultado da sua profissão? Deus é glorificado pela forma como você administra suas relações? A grande pergunta é essa, você consagrou a Deus a sua vida de boca? Ou fez realmente no dia a dia? Para valer. Nós precisamos entender que quando nós usamos o que Deus nos deu de forma errada, nós perdemos. Até a Arca da Aliança foi perdida quando eles usaram de formas erradas. Por isso, haja correto. E não tente relativizar o Evangelho. Talvez a maior marca daquele povo e a maior marca nossa hoje seja a relativização.
Diz o texto que naquela época eles se autogovernavam. E nós muitas vezes estamos assim, nos autogovernando. Num grande secretismo religioso, começamos a selecionar o que é conveniente ou não. Gente, no nome de Jesus, abre a mente, não, abre os olhos. Não dá para dizer que é crente e achar que ver um culto é suficiente. Deus não se deixa enganar pelas nossas performances, muitas vezes religiosas, num sábado à noite, no domingo. Deus nos conhece. Nós precisamos seguir de verdade os princípios bíblicos, deixar que eles desçam da mente e tomem conta do nosso coração, das nossas atitudes, ditem como nós somos em todas as áreas. O texto vai falar, segue agora o versículo, depois eu vou ler, que eles escolheram. Pega um levita e diz assim, olha, vem para cá. E eles começam a fazer o culto da forma deles. Sabe que nós muitas vezes estamos assim, escolhendo o que vamos viver ou não. Escolhemos o que vamos obedecer ou não, o que gostamos ou não da palavra. Minimizando os discursos com conveniências. Minimizando os discursos para não afrontar nós mesmos ou para sermos convenientes e aceitos. No nome de Jesus, primeira jovem, entenda, você não tem que ser aceito pelos outros, você tem que ser aprovado por Deus. Aí Deus lhe conecta as pessoas certas. Enquanto nós estivermos tentando ser aceitos pelos outros, em vez de aprovados por Deus, Deus não traz para as nossas vidas muita coisa que Ele tinha. Sabe, nós precisamos entender que quando nós relativizamos o Evangelho, o nosso discurso, nós nos afastamos do favor de Deus. E por isso pagamos um preço alto demais. E uma das marcas das pessoas que relativizam o Evangelho é porque elas se juntam às pessoas erradas. Aprenda uma coisa, com quem você convive determina muito do que você vai viver ou não. Quem está perto de você, quem lhe influencia. Por isso não se juntem às pessoas que se movem pelo dinheiro. Sabe, é interessante, quando a gente vai, Juízes capítulo 17, acompanhe para mim. Verso 10 e verso 12, de 10 a 12. Chega um levita na casa de Mica. Aí Mica olha para ele e diz assim, segue mais um, volta um versículo, verso 9, desculpa. De onde você vem? Ele respondeu, sou levita de Belém, de Judá. E vou ficar onde melhor me parecer. Ou seja, eu tenho um preço. Segue mais um, verso 10. Levita podia ser sacerdote. Aí ele diz assim, eita, então fica comigo. E me ser por pai sacerdote. E a cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Ou seja, qual é o teu preço? O que é que você quer para ficar aqui? E eu entenda qual era a proposta. Você vai me servir, mas você não vai servir do meu jeito. Você vai servir, me servir. Eu tenho um santuário, eu tenho um colete sacerdotal, eu tenho ídolos, eu tenho tudo isso aqui. Quanto é que você quer para ficar aqui? Então o levita entrou, segue mais o versículo. E consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um dos seus filhos. Sabe que nós muitas vezes estamos nos juntando a gente só por dinheiro. Mas aprenda uma coisa, quem é capaz de fechar os olhos por conveniência de dinheiro, por conveniência social. Às vezes o dinheiro é conveniência social, você está num ciclo social elevado. Ciclo social diferente. Não, aquela menina, aquele menino é de um ciclo social diferente. Tem dinheiro. Ele age errado, mas eu vou ficar perto dele, vou fechar os olhos. Quem é capaz de fazer isso? Ser conveniente por causa de dinheiro, por causa de status social, por causa de relacionamento, para manter as aparências, não é confiável. Vai chegar uma hora que ele vai lhe trair. Aprenda isso. Na primeira oportunidade que aparece, a pessoa lhe trai. Uma das marcas de tais pessoas é que elas só dizem o que os outros querem ouvir. Já notou?
bajulador. Deixa eu dar uma dica. Provérbios 29, verso 5. Provérbios capítulo 29, verso 5. O homem, eu coloquei na NVI, que eu acho que fica mais fácil o texto. Provérbios 29, 5. Coloca aí, por favor, na NVI. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Quem fica bajulando, que fica levantando, que fica só dizendo o que a outra pessoa quer ouvir, se afaste. É um bajulador. E todo bajulador é capaz de trair. Pessoas que, como esse levita, que não se opôs a Mica, e lá na frente, Juízes capítulo 18, verso 6, quando chegaram os 5 guerreiros de Dan, que era a tribo dos Danitas, e chegaram, e aí, consulta a Deus, já que tu é o sacerdote, se a gente deve ou não ir. Ele nem ora, ele responde assim, vão em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Sem consultar, ele diz o que eles querem ouvir. Tais pessoas não são confiáveis. Quem é conveniente, quem é bajulador, quem se cala para manter status, não é confiável. Como Aitofel, o grande, digamos assim, conselheiro de Davi, um dia vai lhe trair. Por isso, não seja inocente. Aprenda a se resguardar. Sabe, o texto vai falar que aquela tribo de Dan chega à cidade de Laís. E ali eles encontram um povo despreocupado, isolado, inocente. E eles decidem guerrear. Sabe que nós muitas vezes estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo de uma forma despreocupada a vida, sem perceber os riscos que corremos. Sabe que quando você tem que olhar o texto, acompanha comigo. 18, verso 3. Aliás, 18:7, capítulo 18, verso 7, desculpa. Os 5 homens chegaram a Laís, onde viram um povo que vivia em segurança, despreocupado, tranquilo e próspero, assim como os sidônios. Pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Sabe o que é que eu gosto de Champlin, quando ele diz que viviam como os sidônios? É que viviam em luxo e em prosperidade, e por isso despreocupados. Sabe que muitas vezes é isso que o diabo nos oferece. Nós estamos tão cegos com o que alcançamos, com a prosperidade que alcançamos, com o status profissional que alcançamos, que começamos a viver despreocupados. Porque não temos falta de nada materialmente, achamos que bastamos a nós mesmos. Porque não temos falta de nada materialmente, achamos que somos suficientes. Porque não temos falta de nada, frequentamos bons restaurantes, ou pode sair, ter um carro, do ponto de vista não tem falta nenhuma, vivemos isolados. E sabe, quando a Bíblia diz isso, nós acabamos abrindo brechas. Aprenda uma coisa, quando nós achamos que bastamos a nós mesmos, quando nós achamos que não somos vulneráveis, aí que nós estamos mais vulneráveis. A palavra diz, aquele que acha, que pensa que está de pé, vigie para que não caia. A própria palavra diz que o próprio diabo está só buscando uma brecha, mas nós muitas vezes baixamos a guarda. Somos inocentes, acabamos expostos. E entenda que o diabo nunca desiste de mim nem de você. Por isso, não seja inocente, se resguarde. Olhe como você está vivendo, seja prudente. Não abra sua vida para todo mundo que chega perto de você. Esses 5 homens vão lá para espiar a vida. Sabe que tem muita gente que chega perto de mim e de você só para espiar. Até na igreja, não seja iludido. Só para ouvir como nós estamos, o que temos, como vivemos. Só para comentar. E muitas vezes nós acabamos nos envolvendo com brigas porque nós não nos preservamos. Eu me lembro de Ezequias. Isaías capítulo 39, verso 1 a 6, vai dizer que Ezequias esteve doente. Ezequias era rei de Israel.
A Babilônia, o rei da Babilônia ouviu falar, no verso 1 vai dizer, que ouviu falar que ele estava doente, que se recuperou, mandou para ele presentes. Quando chegar no verso 2 vai dizer que os emissários chegam lá, ele fica tão feliz com o que recebeu, que diz assim, que ele mostrou tudo o que tinha. No verso 5, vai dizer que Isaías chega para ele e diz assim, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, segue o verso 6, segue mais um. Virão dias em que tudo, verso 6, filho, virão dias em que tudo que encontra no seu palácio, porque você mostrou, vai ser levado para a Babilônia. Às vezes, porque não somos prudentes, contamos os nossos sonhos, expomos o que temos, contamos aquilo que nós recebemos, nós acabamos atraindo sobre as nossas vidas muita gente que não deseja o nosso bem. Aprenda no nome de Jesus. São pouquíssimas as pessoas que se aproximam de você que querem seu bem. Peça a Deus discernimento antes de expor a sua vida. Peça a Deus discernimento antes de falar os seus sonhos. E há coisas que ninguém deve saber, só Deus. Nem o diabo. Por isso que Jesus manda, quando você entrar, ore em secreto. Fale com Deus em secreto. E Deus que vê em secreto, lhe recompensará. Por isso tenha cuidado. E não queira conferir legalidade àquilo que Deus reprova. Esse texto de Juízes é um texto duro. Mas é um texto real. Sabe que nós muitas vezes estamos querendo conferir legalidade àquilo que Deus reprova, achando que basta dar um jeito. Vivemos uma vida longe de Deus socialmente. Vamos a festas. Jovens vão a show. Jovens têm vida sexual ativa. Usam drogas. Têm palavras totalmente contrárias ao que convém a crentes. Mas isso é só de segunda a sexta, pastor. Sábado eu estou na igreja. Domingo também. Ô pastor, eu dou o dízimo. Querem viver uma religiosidade ao seu modo, do seu jeito. Dizem que adoram a Deus, mas querem servir do seu jeito. Dizem que honram a Deus, porque afinal de contas estão na igreja. Querem dar o dízimo, mas sabe como quer? Não quer, eu não gosto de dízimo, mas eu gosto de obras sociais. Eu vou dar o meu dinheiro para essa obra social. Me permite, eu vou dar para a Casa Shalom. É dízimo? Não. A gente precisa ajudar alguém. Eu vou dar lá na Casa Shalom. Do meu jeito eu tento administrar. E vamos tornando o evangelho a nossa moda. Afinal de contas, o que importa é ser crente. Como Caim. Querem que Deus aceite o que oferecem, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Sabe que uma das coisas fantásticas do texto de Caim, de Gênesis, capítulo 4, versos 3 e 7, é que Caim ofertou, mas ofertou contra a vontade de Deus. De uma forma que não era como Deus queria. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque você está aqui, porque você vem, que necessariamente Deus aceita o seu culto. Tem que ser no padrão dele. Eu me lembro do texto, agora eu me lembro da referência. Esse povo me adora com a boca, mas o coração deles está longe de mim. Sabe que nós muitas vezes estamos assim? Na igreja, ofertando, mas totalmente contrário. Deus tem seus princípios. Não basta vir a um culto, a um sábado, mas levar uma vida longe. Não basta uma obra social, mas ser contrário a Deus, não seguir os princípios. Não basta tomar ceia, se você faz o que não convém, tomando até outras coisas. A gente tem que entender, no fundo, não dá para viver uma vida mesclada, gente. Dúbia, dividida. Não dá para relativizar. Sabe uma das coisas duras desse texto? Capítulo 18. Segue por verso, por favor, no final. Verso 30 e 31. É que os filhos de Dan... Não é Gênesis não, é Juízes. Juízes 18, verso 30 e 31. Eles pegam
para eles a imagem de escultura. E Jonatas, aprenda uma coisa: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Filho de crente não é crente. Sabe quem era esse? E eu acho fantástico. O narrador bíblico, o Espírito Santo, deixa por final para revelar qual era a identidade do sacerdote que se vendeu, do levita. Era Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés. Sabe quem ele era? Ele era da família. Ele era da família de Moisés. Eles pegaram eles, levaram tudo para lá. Para Laís, que eles transformaram em Dan. E assim, coloca por favor, você está colocando na área, pode deixar. E assim, eles mantiveram lá, vai para o verso 31. Concorrendo com o que Deus havia estabelecido, um culto, mas durou só até os dias do cativeiro. Porque quando nós tentamos relativizar o que Deus, volta para o verso 30, o que Deus não aprova, nós acabamos presos àquilo que nós aprovamos. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, diz a palavra. Não adianta querer viver o evangelho do nosso jeito. Nós precisamos entender que Deus tem sua forma de agir e de ser, os princípios, regras bíblicos. Já diz a palavra, tudo é lícito, tudo é permitido por essa sociedade, porque eles tudo é um conceito cultural, gente. Hoje tem muita coisa lícita, regulamentada, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nem tudo convém a crentes. Nem tudo que as pessoas fazem, nem todas as experiências que os jovens vivem, nem tudo que hoje se propaga que se deve viver, convém a crentes. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Que lhe governa? Os seus desejos ou a vontade de Deus? O que lhe governa? É o que os seus olhos querem? Ou é o que a Bíblia diz para você? Quando nós tentamos legalizar aquilo que Deus reprova, relativizando, nós acabamos presos e pagamos um alto preço pelas nossas próprias escolhas e decisões. Deus tem um plano de liberdade e de vida abundante para todos nós, mas só é possível viver quando quem governa a nossa vida não são os nossos desejos, não é a nossa vontade, mas é o Senhor. Para que a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Feche os seus olhos que eu gostaria de orar por você. O autogoverno é uma ilusão, como eu disse. E nós só deixamos essa ilusão quando nós temos coragem de entregar a nossa vida a Jesus. Quando nós reconhecemos a nossa necessidade de que Ele governe a nossa vida, que Ele seja Senhor. Talvez você esteja na igreja há muito tempo, seja até filho de crente, tenha sido criado na igreja, mas talvez você não tenha entregue a sua vida ao Senhor realmente. Ou uma vez entregou e se afastou, na ilusão de que poderia se autogovernar. Mas hoje, eu quero orar por você. Porque eu creio e sei, e foi para isso que Jesus veio, para que você seja livre de você mesmo e que Ele seja Senhor de sua vida. Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele, e assim deixar a ilusão no mundo e ter certeza da vida eterna,
e ter a vida plena que Ele prometeu, eu quero orar por você. Para isso eu queria apenas que você desse um sinal com a sua mão. Eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero me reconciliar com Ele. Dá um sinal que eu gostaria de orar com você. Alguém entre nós, se houver, levanta a mão para que eu possa. Deus te abençoe. Se houver mais alguém, dá um sinal para que eu possa orar no nome de Jesus. Deus te abençoe. Toda forma de tentar ser feliz de forma autônoma sem Deus é ilusão. Se você quer, Deus te abençoe. Estou vendo a tua vida. Se você ainda não levantou e quer levantar, reconhecendo Jesus como Senhor de sua vida, dizendo: Senhor, vem governar sobre a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Eu quero me reconciliar contigo. Se ainda não levantou, mas quer levantar, dá um sinal bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu creio que ainda há mais gente. Se você quer levantar, dá um sinal no nome de Jesus. Ainda não levantou, mas quer levantar, dá um sinal bem alto. Deus te abençoe, amém. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, desses jovens que hoje entendem que é impossível, Senhor, ser feliz longe do Teu governo. Tu mesmo dissestes: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o tempo do governo de Deus sobre a nossa vida. Eu te agradeço pela vida deles e te peço que dá a eles, Senhor, direção da Tua vontade, compreensão dos Teus propósitos. Alinha, Senhor, a vontade deles, os desejos, aos Teus desejos. Eu oro te pedindo, Senhor, que dá a eles entendimento de tal forma que eles se consertem na vida daqueles que estavam agindo errado, confiando no Teu favor, e que eles endireitem um caminho, confiando em Ti. Eu profetizo, Senhor, a Tua bênção sobre a vida deles, porque a Tua palavra diz que a Tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Profetizo, Senhor, a Tua liberdade, e eu profetizo que eles viverão, já aqui na terra, sombras, mas já uma realidade da vida abundante e plena que Tu prometestes. Assim eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu quero fazer uma oração antes quase de encerrar o culto. Mas porque nós muitas vezes precisamos de Deus, da direção de Deus para acertarmos. Às vezes nós estamos presos a tanta coisa, tantas ansiedades, a tantos medos, e começamos a querer ditar a nossa vida por aquilo que a sociedade diz, ou pelo que os nossos olhos dizem. Mas eu e você precisamos compreender que Deus governa a nossa vida. Mas para isso a gente precisa entregar e pedir de Deus direção e discernimento para agir. O texto diz no verso 6 que naquele tempo não havia rei, e que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Quando nós agimos pelos nossos olhos ou nosso coração, nós temos a tendência de errar, porque enganoso é o coração, diz a palavra. O que nós precisamos é da direção de Deus em nossas vidas para não errarmos. Se você está precisando da direção de Deus para a sua área profissional, se você está precisando da direção de Deus para a sua área emocional, e eu vou ser bem claro no nome de Jesus, a gente às vezes precisa da direção de Deus, não é para começar não, é para saber se é para permanecer. Se você está precisando de Deus para a área dos seus estudos, dos seus relacionamentos, Deus, eu preciso da tua direção, eu não sei o que fazer. A Bíblia diz que todo aquele que clama por sabedoria a Deus recebe, e Deus não lança em rosto. Eu quero orar para que você não haja
pela sua própria vontade, mas para que Deus traga discernimento à sua vida. Seja qual for a área que você precisa de Deus, da direção, fique em pé que eu gostaria de orar por você nesse momento. E como ato de fé, não há poder, gente, não há poder aqui nesse altar, não há. Mas é um ato de fé em que a gente rende a Deus. Deus, eu estou precisando de direção. Sai aqui, vem aqui à frente para que a gente possa orar juntos, no nome de Jesus. Coloca aí, Juízes 17:6, por favor, no texto. Gente, peço agora a Deus direção. Feche seus olhos e comece a orar no nome de Jesus. Seja claro, não é pelo muito falar, diz a palavra. Precisamos ser claros. Deus, eu preciso da tua direção nessa área. O que é que eu faço com o meu curso? O que é que eu faço com a minha vida? O que é que eu faço, Senhor, nos meus relacionamentos? O que é que eu faço? Me dá a direção. Pai, nós não queremos fazer o que nos parece certo, porque enganoso é o nosso coração. Todos nós, cada um desses jovens e eu, nós queremos acertar na vida e para isso precisamos da tua direção. Precisamos, Senhor, do teu discernimento. Precisamos, Senhor, que tu tragas, Senhor, a nossa vida, Senhor, clareza. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, o teu Espírito, Senhor, que habita dentro de nós e que ministra o nosso espírito. Eu vou te pedir que o teu Espírito ministre, Senhor, a cada um desses jovens, dando sinais, dando clareza, dando paz a respeito das decisões que eles precisam tomar e têm pedido a ti direção e discernimento. Abre, Senhor, direção dos caminhos que eles precisam trilhar. Aqueles que precisam tomar decisões de relacionamentos, Pai, no nome de Jesus, traz clareza, mas não apenas clareza, traz firmeza e convicção em Ti, porque eu sei que Tu és responsável e quando Tu nos dá uma direção, se obedecermos, seremos felizes. Eu te peço que nenhum desses jovens insistam em seguir contra a Tua voz, mas no que Tu falares, que Tu dês direção e que eles tenham coragem de agir. Eu profetizo a tua bênção. Eu primeiro profetizo discernimento sobre a vida deles, pedindo que tu dê direção. E eu profetizo a tua bênção sobre aqueles que crerem e que agirem conforme a tua direção, profetizando que eles alcançarão o teu favor e serão bem-sucedidos naquilo que te seguirem. Assim eu oro, os abençoando, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Dá um abraço quem está perto de você. Fica de pé. Glória a Deus por isso. Vamos ficar todo mundo de pé? Gente, eu tenho uma meta de acabar o culto até 21h30. Falta 1 minuto. Essa é a minha meta, tá? Todo sábado, quando eu vejo que o relógio está passando, eu acelero. Quando dá tempo, eu mando orar um com o outro. Mas a meta é essa. Eu já disse, 2 horas de culto aqui. Mas abre aí. Pronto, olha aí. Dia 25 de abril, gente. Glória a Deus. Bia, vem aqui à frente, Bia. Vamos. Olha aí. Daniel vai estar lá, viu, linda? Gente, dia 25 de abril, nós temos o privilégio de convidar a todos. O convite é para a igreja, tá? Dia 25 de abril, lá no Templo Central, nós vamos diante do Senhor, diante dos nossos pais, mas diante da igreja. O convite é para a igreja. Eu quero que você põe uma roupa, vai bonito, vamos celebrar juntos. Aleluia mesmo. Glória a Deus. O nosso casamento vai ser lá dia 25 de abril. De Ana Beatriz, né? E de André Fernandes está aqui. Não é? Mas sorria, moça. Tá? Então, dia 25 de abril é o casamento. Eu quero convidar todos que estão aqui para estarem lá
arrumadinho, vamos celebrar o Senhor. Vai ser uma noite abençoada. Eu disse uma coisa e vou dizer novamente. Tudo que é de Deus para a sua vida tem uma marca. Qual é a marca? Paz. Eu vou falar de forma muito clara. Não é porque duas pessoas estão aqui na igreja, que são crentes, filhas de Deus, vivem um evangelho, que necessariamente é uma para a outra. Aprenda isso. Às vezes Deus tem planos e propostas específicos. A gente ora e pede a Deus paz. O que está escrito, você só precisa estudar. Erramos por não conhecermos as Escrituras. O que não está escrito, a gente ora e o sinal é paz. Então, dia 25 de abril, com muita paz, a gente vai casar e eu quero ver você lá, tá? Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus, viu, gente? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de te servir, seguir. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos teus filhos. Porque tu viestes ao mundo como Deus em Jesus Cristo para nos resgatar. Nos dá, Senhor, direção em tudo. Como foi orado hoje, Senhor. Que a gente não viva pelo nosso olhar, mas que a gente viva de acordo com o teu olhar, a tua vontade. Abençoa cada jovem aqui. Livra cada jovem do mal, de mais influências. Eu te peço que nos dá um espírito, aliás, tu já nos deste, mas que o teu espírito venha nos incomodar ao ponto de termos ousadia para crermos e vivermos o teu projeto. E eu quero te agradecer por essa semana de paz, que eu creio que é uma semana que se inicia a partir de amanhã, o primeiro dia, como uma semana de paz. Assim, eu abençoo a vida de cada jovem que está aqui e dos que estão agora em casa também cultuando conosco. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, gente. A paz do Senhor.